Olá, pessoal, sou Marcel Riso, a gente está começando aqui mais um bate-bola, nossa entrevista semanal com personalidades do mundo esportivo. E o nosso tema hoje vai ser bets, né, a regulação das bets. Nosso convidado é o José Francisco Mansur, né, que é advogado, né, especializado aí em diversos temas, mas também nessa área mais daí também do direito desportivo. E o Mansur, ele foi assessor especial da Secretaria, né, Mansur, executivo do Ministério da Fazenda, com atuação nessa regulação das bets. Trabalhou um bom período ali no momento ali que estava se estudando essa regulação que começou agora no comecinho agora de janeiro de 2025 e está seguindo ainda, tem novidades. Agora em abril entrou mais algumas medidas em vigor e a gente conversa no momento em que um dos principais jogadores do Brasil na atualidade, que é o Bruno Henrique, né, o atacante do Flamengo, acabou sendo indiciado pela Polícia Federal. É mais um caso aí de jogador que está sendo investigado com relação a uma possível cartão amarelo recebido para favorecer apostadores. E a gente vai conversar um pouquinho com o Mansur, o que pode ser feito com relação a isso, o que o governo pensou ali também naquele momento da regulação, que pode não tentar resolver, porque acho que é quase impossível, né? A gente chegou num ponto em que jogadores da elite, né, estão sendo investigados, não só jogadores ali na parte da pirâmide ali mais baixa que recebem menos. Eu quero agradecer o Mansur por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Mansur. Bom, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com você, Marcel. Estar aqui com seus ouvintes e a gente poder conversar um pouco e trazer para as pessoas que vão assistir a gente um pouco do que foi o histórico dessa regulação, do que se pretende e o que a gente pode fazer agora para combater esses casos de manipulação de resultados. Muito obrigado. Mansur, uma palestra que você deu recente, você falou que a manipulação é das crises mais graves que o esporte brasileiro já enfrentou, né? E vamos lembrar também que o Mansur conhece bem o futebol ali por dentro, né? Foi vice de comunicação e de marketing do São Paulo Futebol Clube se não me engano, foram 2 anos, né, Mansur, entre 2015 e 2017. Então, o Mansur, além de atuar nessa parte da regulação, né, ele sabe como funcionam os clubes de futebol ali também por dentro. Então, quando você fala que é uma das crises mais graves do esporte brasileiro, não só do futebol, mas do esporte brasileiro, como que você avalia essa questão dessas manipulações que estão acontecendo muito, né? Eu acho que a manipulação de resultado é, sim, a crise mais grave que o futebol brasileiro já enfrentou desde que começou no final do século XIX, início do século XX, quando vieram os primeiros clubes, porque ela mexe com um elemento que eu acho fundamental para o esporte, para que as pessoas se interessem em assistir o esporte, que é a imprevisibilidade do resultado. Você ir a uma arena esportiva sem ter a confiança de que tudo vai ser resolvido ali dentro das 4 linhas, no imponderável do jogo, um time tentando vencer o outro, e os jogadores agindo naturalmente buscando o seu resultado, o resultado que precisa acontecer para benefício do seu time, é a pior crise, porque é a crise de confiança. Quando você vai ao estádio, eu frequento estádio, você ouve uma criança perguntando para o pai: isso aí o jogador quis fazer mesmo? Ou será que ele está fazendo isso pago por alguma questão de aposta? É horrível porque isso começa a minar a confiança das gerações que vão vir depois da gente, que vão ser os consumidores, que vão consumir o futebol, o esporte em geral, nas arenas, nos estádios, e na televisão, e na internet, e se isso sofrer qualquer abalo, o esporte está correndo grande risco. Então, eu acredito, Marcelo, acho que a gente vai entrar nisso um pouco mais devagar adiante, que o que aconteceu é que em 2018 as apostas foram liberadas no Brasil, né, por lei, uma lei 13756. Essa mesma lei deu 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, para que o governo, para o Ministério da Fazenda regular. O Ministério da Fazenda entre 2018 e 2022 não fez absolutamente nada sobre isso, nada. E aí gerou um crescimento selvagem desse segmento de apostas no Brasil. Somente em 23, lá no Ministério da Fazenda, eu tive a oportunidade de participar desse processo. A gente passou um ano inteiro trabalhando na regulação. No final desse ano surgiu a Lei 14.790. Nos preocupamos muito com manipulação de resultado aí já em parceria com o Ministério do Esporte, que na verdade,
o Ministério que tem que está atuando como protagonista nessa questão de manipulação de resultado esportivo, afinal, é resultado esportivo. Também com o Ministério da Justiça, ouvindo gente da Polícia Federal. Para você ter uma ideia, hoje, existe dentro do Ministério da Fazenda, na Secretaria de Prêmios e Apostas, uma subsecretaria de fiscalização que é comandada por um agente da Polícia Federal, Fábio Macorim, e que tem embaixo dele pessoas especializadas em o que se fez sobre manipulação de resultados no mundo. Até 2023 isso não existia no Brasil. Os casos cresceram, as empresas de aposta cresceram, e a gente teve um escândalo grande no Goiás, no estado do Goiás, envolvendo isso, outros esparsos pelo Brasil inteiro. Sabemos de casos que aconteceram no exterior também, infelizmente alguns deles envolvendo atletas brasileiros, e agora estamos nos deparando com esse caso mais recente. O que faltou nesses últimos anos foi um olhar de regulação, mas que está sendo corrigido, porque 2023 foi o ano de estruturar a lei, 2024 foi o ano da gente das empresas pedirem autorização para atuar no Brasil e submeterem todas as regras. A gente tinha quase 3 mil domínios de aposta, hoje a gente tem 90 empresas autorizadas apenas, e 2025 é o primeiro ano, nós somos os primeiros meses do mercado regulado. E é a hora da gente colocar em prática tudo que se estudou para a gente tentar evitar e, depois que acontece, aplicar as penas para manipulação de resultado, penas duras, e aí é um trabalho conjunto do governo, mas também dos tribunais de justiça desportiva, das confederações, federações e ligas, para a gente aplicar penas duras que desestimulem os atletas a participarem desse tipo de esquema de manipulação. E muito especialmente, Marcelo, uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo a Federação Paulista fazer, e acho que nos outros estados já está se começando a fazer também, educar os atletas de base sobre manipulação de resultado. Eu acho isso aí fundamental, e só com isso a gente vai conseguir realmente diminuir os casos. Eu acho que o que assustou muito, né, Manso, foi o fato de chegar na elite do futebol, né, porque são jogadores que ganham salários milionários, né, enfim, jogadores que são suspeitos, né, não foram condenados ainda, caso, por exemplo, do Bruno Henrique, o próprio Lucas Paquetá, que é um caso fora do Brasil, mas são jogadores com salários milionários, né, a gente imaginava que talvez ocorresse isso em divisões inferiores, né, quando os jogadores ganham ali 5 mil, 6 mil reais, e se alguém oferece 10 mil, é algo que o jogador pode interessar, né. E a gente vê, às vezes, familiares de jogadores... surpreendeu vocês chegar na elite, assim, jogadores renomados, milionários, serem suspeitos, na verdade, de participar desses esquemas? Surpreende, especialmente quando a gente vê os motivos, né? São os motivos mais bobos, assim, não tem outra palavra para usar. Jogador que não precisa disso, mas que, de repente, se envolve num esquema envolvendo amigos, familiares. É uma pena. Não quero, de forma nenhuma, pré-julgar. Acho que o atleta que está sendo acusado tem todo o direito de se defender. Sinto até no meu instinto de advogado, ser humano, que torço para ele provar que não aconteceu nada, torço mesmo. Mas é importante destacar, Marcelo, em 1982, o Brasil montou uma super seleção e perdeu a Copa do Mundo num jogo com a Itália com 3 gols de um atleta, Paulo Rossi. O Paulo Rossi vinha de 2 anos de suspensão, 1982, tá? Ele vinha de 2 anos de suspensão, um esquema de manipulação de resultado envolvendo gente. Não sei se vocês assistem a séries que você sumiu. Peaky Blinders trata de um caso. E a manipulação de resultado, eu costumo dizer, ela é gênero e ela tem uma série de espécies. É importante a gente não perder isso de vista. Existe manipulação de resultado que não tem nada a ver com a aposta, que às vezes por questões relacionadas às questões internas da federação que organiza o campeonato, uma má orientação para um árbitro, para que ele manipule o resultado da partida, influencie no resultado. Infelizmente isso acontece no futebol brasileiro e mundial, os erros de arbitragem históricos estão aí para mostrar. Existe a manipulação de resultado, às vezes, no âmbito da corrupção, que não tem nada a ver com a aposta. Às vezes uma equipe, isso mais as divisões de base, né, com essas coisas que a gente começou a chamar mala branca, mala preta, paga para outra entregar um resultado. E existe a manipulação de resultado voltada para a aposta. Então, não é a manipulação de resultado, não é só relacionada com a aposta.
precisa encarar o problema de frente. E também não é nova, porque, como eu dei o exemplo, em 1982, você citou, Paulo, o Rossi. E ele voltou, né, Mansur, a jogar, jogou a Copa de 82, como você falou. E aí eu te perguntar, você foi lembrar a favor do banimento? O jogador nunca mais, assim, num caso muito grave, a gente sabe que a lei hoje é em caso de reincidência ou se o jogador é o aliciador, né, quem na verdade procura. Em outros casos, se o jogador só recebe ali o financeiro, ele pode ser suspenso por 2 anos. Mas você falou em penas duras anteriormente, mas por outro lado, o jogador pode ter uma segunda chance, né, de se arrepender aí no caso. Pode. Eu tenho o instinto do advogado, o instinto de quem estuda o direito, né? De a gente ter sempre que ter uma graduação de penas, começar das penas mais leves até a pena do banimento pode acontecer na reincidência ou num caso muito grave. Tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes você vai banir o atleta da atividade profissional dele, ele não vai ter outra opção profissional, então às vezes você pode estar jogando pessoas na criminalidade mais explícita. A gente tem que acreditar, a gente vem no sistema, a gente que acredita na possibilidade de reabilitação do ser humano. Eu sou alguém que estudou isso e foi treinado para pensar assim, na reabilitação do ser humano, de que todo mundo pode merecer uma segunda chance, uma série de fatores aí que eu acho fundamentais antes do banimento. Mas eu também acho que para esses casos de manipulação de resultado, a pena dura, às vezes pode ser a única medida concreta, uma vez que a gente precisa agora, num primeiro momento, criar os precedentes e criar aquele sentimento de que não vai ficar impune, para que as pessoas, os atletas, tenham cada vez mais receio. Eu preciso dizer uma coisa, Marcelo, quando a gente fala de banimento, claro. fala... Oi, Di. Não, eu preciso dizer uma coisa assim. O atleta, especialmente o atleta brasileiro, ele é alguém que precisa ser muito respeitado e valorizado. Na sua grandíssima maioria, é uma pessoa que veio com muitas dificuldades, especialmente no futebol e nas outras modalidades, e chegou lá a ser um atleta de alto nível, com seu esforço e seu trabalho. Uma minoria que se deixa corromper não pode contaminar a percepção que a gente tem de todo um corpo de atletas que é sério. E o atleta brasileiro, o atleta mundial é sério, na sua grandíssima maioria. Não é porque alguns se deixaram levar por um ganho fácil, se corromperam, que a gente tem que colocar todos os atletas no mesmo balaio. Se a gente perdeu o respeito, se a gente perder a valorização do atleta, a gente vai formar toda uma geração de jovens que não vão mais ter essas pessoas como exemplo, como ídolos. Isso não vai trazer nada de bom para o Brasil. Então, a gente não pode tomar o todo por uma pequena parte que se deixou corromper. O atleta, em geral, é um lutador. A atleta, é importante falar das mulheres do esporte, são lutadores que no Brasil tem muita dificuldade, porque nós não temos uma cultura de conciliar o esporte com o estudo. Então, a pessoa tem que largar tudo, apostar, e aí, usando o trocadilho, mas no seu trabalho, no seu esforço, desde cedo, para chegar na ponta, e a gente não pode, porque um ou outro se perdeu pelo caminho, se aceitou se corromper, a gente não pode, de jeito nenhum, generalizar o atleta brasileiro e deixar de valorizá-lo e tratar todos como se fossem corruptíveis ou manipuláveis, que não é o caso. No projeto do governo, a questão desse monitoramento dos jogos assim é uma parceria com o Ministério, entre o Ministério do Esporte ali e o Ministério da Fazenda, mais ou menos isso, Mansur? Como que tem um mecanismo, porque a gente sabe que as federações contratam empresas para fazer esse monitoramento, CBF, e o São Paulista, tem federações até, acho que quase a maioria dos estados, né? O próprio governo, a SPA e o Ministério do Esporte tem convênios hoje com empresas como a Esporte Radar que fazem esse trabalho para federações e confederações, também fazem para o governo. O governo tem uma característica diferente das federações e confederações na possibilidade de apurar isso, porque o governo, hoje, com o mercado regulado, ele centraliza o movimento das apostas, a informação sobre apostas está centralizada no governo. Porque para você ter um caso de manipulação de resultado, você precisa casar as duas situações. Primeiro, você tem que identificar uma aposta suspeita. Então, se você identificou ali uma aposta de R$250 mil num cartão amarelo, num jogo da segunda divisão de um campeonato estadual, como o Campeonato de Brasília, por exemplo, para dar o exemplo, ou qualquer outro, você tem que casar isso com o comportamento do atleta.
que é exatamente o que a gente vê nesses casos. Então, teve a aposta suspeita, vamos olhar o que aconteceu no jogo, e o jogo realmente o atleta teve um comportamento suspeito. Essa parte do casamento da aposta suspeita só o governo tem, e as empresas têm relacionadas àquelas operadoras que as contrataram. Mas o plano, a visão geral das apostas, só o governo vai ter concentrado lá na Secretaria de Prêmios e Apostas, um convênio com a CEPRO, com o Ministério do Esporte. Houve uma denúncia de um dirigente ano passado, que foi uma denúncia capenga sobre manipulação de resultado, né? Foi feita depois do dirigente, até no ano seguinte o time dele ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores. Era capenga porque não estava calcado em aposta nenhuma. Ah, não, o jogador podia ter corrido um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas cadê a aposta? Onde estava a aposta estranha? Onde estava a aposta? E aí o governo tem que ver de onde veio, quer dizer, o governo tem como saber quem fez a aposta. Não, é parente do atleta, é amigo do atleta, tem relação. E acionar. E até no preventivo, o governo pode, percebendo uma movimentação estranha, tirar o jogo do card. Oficiar, intimar o operador para dizer, esse jogo está sob suspeita, tira. No momento, com o jogo em andamento, Ou mesmo antes do jogo começar. Ou antes do jogo começar, porque as apostas acontecem antes, claro. Nós identificamos que são pessoas próximas a determinado atleta, então tira do card e vamos acompanhar o comportamento do atleta dentro de campo. Não vai ser o caso mais comum é acontecer o jogo e depois o governo acionar, Ministério Público, acionar os órgãos da Polícia Federal, via Ministério da Justiça ou diretamente, para investigar o que aconteceu. E aí entra, eu vi isso no exterior, vi isso acontecendo em sistemas que são adotados até aqui no Brasil, de uma escala de 1 a 5, onde 1 é a suspeita mais incipiente, aquela que está menos demonstrada, e 5 é quase que a comprovação. E quando você bate na escala 3, e aí esses números de 1 a 5, de uma somatória de aposta com comportamento de atleta. Quando você bate na escala 3, esse jogo já está sob suspeita, você pode tirar do card, você pode recomendar que as autoridades fiquem muito atentas ao comportamento dos atletas desse jogo, ou mesmo depois do jogo que investiguem melhor o que pode ter acontecido. E aí você, a partir disso, começa a ter punição. E aí entra a parte da punição, que tem que vir, como, por exemplo, de Ministério Público, aí na justiça que a gente chama de justiça criminal ou justiça comum, mas também na justiça esportiva, né? Na justiça esportiva ser acionada para aplicar aquelas punições de banimento, de suspensão do atleta, e no âmbito da justiça criminal, ele cumprir pena pelos crimes que possam estar inseridos aí nesse comportamento. Como que você vê, Mansur, essa questão? Bom, hoje quase todos os clubes da Série A são patrocinados por bets, né? Acho que só Mirassol e o Bragantino, que não é o principal, mas também tem ali bets em outras partes do uniforme ali. Você acha que isso atrapalha um pouco essa questão de investigação? Assim, porque, querendo ou não, os clubes têm ligações com as empresas não que as bets acabam sendo até, entre aspas, vítimas, né, do caso, porque os apostadores estão tentando lesar. Mas como que você vê essa questão das bets estarem patrocinando praticamente aí o futebol brasileiro inteiro, né? Marcelo, tem uma visão que eu tenho expressado muito nos últimos tempos sobre isso. Eu acho que toda a regulação de um segmento de mercado tem coisas positivas e coisas negativas. Nesse caso do segmento das apostas, quando a gente regula, a gente tem que olhar muito para essa questão do vício em jogo, é uma externalidade negativa. A gente tem que olhar para o superendividamento, é uma externalidade negativa. O abuso na propaganda. E tem externalidades positivas. Esse segmento pode gerar 300 mil empregos, e as pessoas precisam de emprego. Esse segmento movimenta dinheiro. Eu, particularmente, acho que o fato desse segmento patrocinar o esporte é uma externalidade positiva. É bom. E vou te explicar por quê. Quando eu comecei a olhar futebol, eu muito novo, começou o boom dos patrocínios de clubes. Eu lembro de 1987, a Copa União, todos os clubes com Coca-Cola na camisa. Depois o segmento privado começou a se interessar, então a gente via empresas aéreas, bancos, empresas que fazem carro, eletrodomésticos. Isso foi se perdendo no tempo. Eu fui vice de marketing, como você comentou, vice de comunicação e marketing de São Paulo, e eu vi um movimento, o setor privado perdeu interesse. E começou o futebol e os outros esportes ficarem dependendo de empresa pública. O futebol foi quase inteiro patrocinado pela Caixa.
Quando a gente pega que um segmento privado, novamente, restaura o interesse no esporte, colocando dinheiro nos grandes clubes para que esses clubes possam formar atletas, não só no futebol, mas nas outras modalidades. No caso do futebol, fomentar o futebol feminino, que a gente vai ter uma Copa do Mundo daqui a 2 anos, o país tem todo o interesse em fomentar o futebol feminino. Investir na construção de CTs da base, que vão pegar crianças vulneráveis e vão trazer para um ambiente onde elas vão ter escola, vão ter assistência psicológica, assistência alimentar, formação. Você pega uma base, como eu conheci muito lá no trabalho do Dr. Juvenal Juvencio Cutia, que tinha lá 450 crianças que moravam lá, vão formar 3, 4 jogadores, mas todos, naquele período, vão ter convênio com escola, vão ter assistência psicológica, vão ter assistência alimentar, dentista, podó, tudo que você possa imaginar. Aquelas crianças vão receber. Então, o esporte é uma ferramenta social fundamental. Quando você pega num segmento privado que está fomentando isso, eu acho positivo, desde que dentro das regras, dentro de uma regra de um mercado regulado, observando tudo, quer dizer, só a empresa autorizada pelo Ministério da Fazenda pode fazer publicidade, e aí tem que observar uma regra muito rígida do CONAR sobre como que essa propaganda pode ser. Eu prefiro, quando eu entrei no governo, eu recebi um dado de que as empresas investiam 2 bilhões e meio em publicidade. Eu prefiro que essa publicidade seja canalizada no esporte, com regra, do que vá para a Deep Web, do que vá para aqueles ambientes da internet onde não tem controle nenhum, onde as mensagens de sexualização vão aparecer, onde as mensagens dizendo o que não pode ser dito de jeito nenhum, de que aposte que isso aí é um investimento, aposte que isso aí é um meio de você ficar rico. E no esporte, a gente vai estar com o olho, porque o esporte é muito feito à luz do dia, claro. A gente enxerga, a gente vai estar de olho no que vai ser dito. Então, eu sou um entusiasta de manter a publicidade no esporte, porque eles vão gastar o dinheiro com publicidade. É melhor que seja no esporte, formando jovens, fomentando os nossos clubes, melhorando o nível das nossas competições, dentro da regulação, do que na Deep Web, do que em mercados não regulados, lugares. Então, para completar, indo direto na sua pergunta, não há nenhuma relação entre publicidade e manipulação de resultado, porque eu passei do ano 2023, eu fiz quase 600 reuniões, eu sou absolutamente convencido de que as empresas de aposta são vítimas da manipulação de resultado, porque eu posso explicar, a manipulação de resultado manipula a odd. A odd é aquele cálculo de quanto uma aposta vai pagar para A ou para B, e quando você manipula a odd, você causa um prejuízo para a empresa. Então, eu diria, as empresas de apostas, elas são interessadíssimas em combater a manipulação, elas não ganham nada. Quem ganha com manipulação de resultados são aquelas máfias que burlam a empresa de aposta. A máfia que manipula resultado, na verdade, está roubando a empresa de aposta. Então, eu tenho uma visão muito, muito enfática sobre essa questão da publicidade. Hoje o esporte depende da publicidade das empresas de aposta, e quando as empresas de aposta fazem essa publicidade, por isso eu discuto muito democraticamente essas iniciativas que às vezes vêm do Congresso Nacional de tentar proibir ou limitar publicidade no esporte, porque a gente está tirando um dinheiro que pode fomentar o esporte, pode formar atletas, e não são só os atletas, profissionais de educação física, psicólogos, dentistas, todo mundo que está nesse ecossistema do esporte, tirar recurso para fomentar isso, fazer o Brasil uma pátria esportiva, porque um país não é desenvolvido se não olhar para o esporte com muito carinho, e jogar esse dinheiro em outros lugares, jogar e devolver para a mão daqueles ambientes da internet que estão sem controle. Então, eu sou um entusiasta da publicidade das bets no esporte, e faço essa discussão em qualquer ambiente que for convidado a fazer, no sentido de que isso não é uma externalidade negativa, mas sim uma externalidade positiva. Mas tem uma discussão agora no Congresso sobre uma limitação nessa publicidade, né, Mansur? Até não só nos clubes, mas também de atletas, até de artistas, que não são ligados ao esporte, a gente vê que fazem muita propaganda para a bet. Essa limitação pode atrapalhar esse investimento no esporte, né? Sim. Você falou que já que tem o dinheiro, vamos colocar no esporte, mas se barrarem, né, se limitarem essa publicidade... vai para outro lugar. A gente está até vivendo um momento, Marcelo, a gente está vivendo um momento agora, quando a gente está gravando essa nossa conversa, nós estamos com uma audiência pública no Senado discutindo esse assunto. E está todas as pessoas que têm interesse democraticamente debatendo, os que defendem a limitação, aqueles como eu que entendem que a limitação já está posta. A limitação é o anexo X do CONAR, a limitação é a regra sobre publicidade.
que alguns é importante sempre usar todos os espaços para dizer que vão evitar e vão proibir qualquer publicidade que vem da ideia de que apostar é um jeito de ficar rico, porque a gente levou, ao longo dos anos de não regulação, milhares de brasileiros a acreditarem nisso e eles ficaram viciados, super endividados, e não ficaram, porque quem ganha é a banca. Então, a aposta não é um meio de enriquecer, a aposta é um meio de você se divertir com dinheiro que te sobra, que não seja um dinheiro essencial. Isso precisa ser dito. E eu acho que o esporte é uma ferramenta exatamente para fazer propaganda saudável, propaganda dando esses recados. Eu vejo propaganda, eu vejo a mudança que a propaganda de operadoras teve na TV ao longo, desde o mercado não regulado para agora. Vejo propagandas que dizendo aposte no seu trabalho, aposte no seu estudo, e se sobrar um dinheiro, jogue com responsabilidade. Então, todo esse conceito de jogo responsável, eu acho que ele dialoga com o esporte. Se a gente continuar mantendo a publicidade dentro do ambiente claro do esporte, onde a gente está vendo na TV, onde a gente está vendo na camisa do nosso clube, uma propaganda que observe as regras. Então, a limitação já está aí, são as regras do CONAR. Proibir, tirar dinheiro do esporte, eu acho que não vai trazer nenhum benefício e não vai evitar os problemas. Tá certo. Quero agradecer muito, Mansur, pela disponibilidade, por ter aceitado aí o convite para poder conversar sobre o tema. É um tema que a gente tem muitas dúvidas, as pessoas às vezes têm questionamentos sobre isso, e foi bastante esclarecedor aqui o papo. Agradecer novamente o tempo disponível, viu, Mansur? Um abração e muito obrigado. Pô, Marcelo, eu te agradeço demais, acho que foi uma conversa muito boa. Você colocou as questões fundamentais do momento, como sempre você faz. E abraçar todo mundo que está assistindo e dizer que a gente está sempre à disposição para conversar. Valeu, pessoal. Na próxima semana tem um pouquinho mais aí do bate-bola. Um abraço para todo mundo.